Vamos conversar agora com Edivaldo Oliveira, que é assistente social no Rio de Janeiro. Edivaldo, para começar, eu gostaria que você falasse se nesse momento que que a gente percebe que as pessoas estão se interessando um pouco mais em sair da sua intimidade e participar de alguma forma na sociedade. Parece que há um movimento nesse sentido de ser voluntário, de fazer alguma coisa em prol do próximo. Esse movimento chegou até a assistência social na Casa Espírita? Marcela, é interessante a sua pergunta, porque é preciso que ela seja colocada dentro de um contexto, qual seja. Estamos vivendo um período histórico de uns tempos aos dias de hoje que especialistas, pesquisadores, sociólogos, psicólogos, enfim, os das ciências sociais e humanas definem como uma travessia de um modelo de cultura. E nessa travessia tem prevalecido a fragmentação das relações, a fragilização dos vínculos, a exacerbação do individualismo. O Bauman, um dos sociólogos muito citado, fala em relações líquidas, amor líquido. E exatamente nesse contexto, talvez até por ele mesmo, trazendo questões de sofrimento psíquico, que não necessariamente é transtorno mental, há uma diferença, os brasileiros somos campeões em ansiedade, são 13,8 milhões de brasileiros em ansiedade, que é um transtorno psíquico. Mas ao lado desse sofrimento, que é doença nos códigos, há o adoecimento da solidão. Nós experimentamos isso. Então, nesse momento, nessa contradição, também começa a aparecer um movimento de sair de si, de tentar lidar com a sua própria solidão, com a sua tristeza, com a sua fragilização emocional, indo ao encontro do outro, se colocando para participar, colaborar. Isso é um lado. Mas há também um movimento maior na própria sociedade que vem trazendo a ideia, isso já, como eu disse, já tem um tempo, de participação social. Há um apelo no entendimento de que a sociedade ela só existe porque ela tem uma argamassa. Os tijolos com os quais se constrói uma parede só conseguem ficar de pé porque há uma argamassa. Qual é a argamassa da sociedade? É a solidariedade social, que é mais do que uma solidariedade interpessoal. É um entendimento um pouco naquela direção dos famosos três mosqueteiros, quando eles adotavam aquele lema, um por todos, todos por um. Então eu acho que são movimentos próprios de uma sociedade em transição. De um lado, o individualismo, e do outro, a solidariedade social. E essa solidariedade social, esse movimento em prol do outro, você acha que já alcançou o movimento de assistência social na Casa Espírita? Eu acho que até ele é anterior, né? É porque esse conceito de voluntariado ou voluntário, ele no Brasil, ele foi trazido com uma dada concepção no período do governo Fernando Henrique Cardoso, pela Ruth Cardoso no Comunidade Solidária, adotando uma referência própria dos Estados Unidos. Lá, voluntariado, tem muito a ver com civismo. A nossa concepção brasileira é outra. Ela advém desde o Brasil colônia com um matiz religioso, com uma noção religiosa. Tanto que no Brasil a caridade deixou de ser algo intramuros dos segmentos religiosos e passa a ser um valor da própria sociedade brasileira. É uma outra forma. Então,
E isto o movimento espírita já o fazia desde 1890, quando a Federação Espírita Brasileira criou a assistência ao necessitado. Só que a gente não se dava conta do que significava aquela ação. Penso que hoje nós temos duas direções. Uma é reconhecer esse movimento feito pelos espíritas, seja dentro da casa espírita ou quando ele o faz na sociedade, como uma ação de cidadania na concepção trazida, sobretudo, pelo Betinho Huerta de Souza. Então, esse é um movimento. O outro, mais para dentro da casa espírita e dentro do movimento e da nossa cultura espírita, entender que é próprio da nossa identidade espírita agir no bem. No Livro dos Médiuns, no item 30 do capítulo do Método, Kardec anota assim: lenir corações aflitos, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa é a missão do espírita. E é nisso que ele encontra a sua própria satisfação. É da nossa identidade. Não há como ser espírita sentado numa poltrona. Não há como ser espírita somente no discurso da oratória. O espírita se assume como tal, entendendo que lhe cabe fazer o bem, dentro da casa espírita, quanto na sociedade como um cidadão que ele é. É porque para o espírita o movimento que nós temos que fazer é a favor da caridade, não é isso? E ainda falando sobre assistência e agora de um público que você conhece bem, eu gostaria que você nos falasse como é que está a situação do atendimento à criança e ao adolescente, que passa por esse momento, assim como toda a sociedade, né, como você bem falou, sobre a sociedade líquida, o amor líquido, essa fragmentação dos relacionamentos. Como que o adolescente hoje e a criança que está se formando agora, ela está sendo atendida pelo movimento de assistência, de atendimento na casa espírita e também fora dela? É uma pergunta interessante, porque nesse quadro, nesse cenário que eu mencionei, o adolescente, em particular, encontra-se em sofrimento psíquico. Tem crescido as ideações suicidas, a automutilação e até mesmo o suicídio nesse segmento juvenil. As transformações que é próprio da idade, é um processo biológico, psicológico, social de mudanças, acontece numa sociedade com essas contradições, que atinge a todos os segmentos, aí não é exclusivo de uma dada classe socioeconômica. Uma sociedade do consumismo, uma sociedade que tem uma concepção de felicidade atrelada ao consumismo. Ao ter, isso atinge profundamente esse ser que está adolescendo, numa transição da infância para a idade adulta, constituindo sua identidade. Quem ele é? Né? Quais são as escolhas que ele vai fazer? Então, isso atinge a todos os segmentos, como eu disse. Isso tem chamado a atenção das políticas públicas nas várias áreas, saúde, educação e também especificamente na assistência social. Nesta, existe uma proposta preventiva promocional chamada Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. É um serviço que pode ser oferecido pelos órgãos governamentais quanto pela sociedade civil. Isso tem crescido, isso não é novo, novo é o nome, nova é a concepção, mas desde os anos 80 do século passado aqui no Brasil, existe um grande movimento no chamado ações complementares ao horário escolar. Lazer, cultura, esporte, apoio escolar, num grande movimento que existia e que vem ganhando nova feição, uma nova organização, à luz de um documento que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 1990 e está a completar 29 anos. E a sociedade tem muito esse movimento, né?
casas espíritas também têm se envolvido nessa contribuição há bastante tempo e vem passando por uma reformulação, já que há demandas específicas e novas. Juntando a isso, um trabalho com a família. Não adiantaria trabalhar com esse adolescente se também não trabalhar com a família, porque a ela cabe, não sozinha, todo o trabalho de proteção a esse adolescente. A família, a ela cabe, aos pais, aos responsáveis, o que se chama as funções parentais, de cuidar, proteger e orientar. E a família não consegue dar conta disso sozinha. Não é só a família dos segmentos empobrecidos, mesmo a classe média precisa de todo um suporte, de serviço e orientação. E ainda acrescentaria que há uma outra demanda particular que se associa àquela do adolescente, que é da chamada primeira infância, que vem sendo descoberta. A primeira infância passa a ser também alvo de uma grande atenção das políticas públicas, porque se temos questões da adolescência, certamente a maior parte delas tem raiz na primeira infância. Como é que essa criança que está de 0 a 6 anos, ela é acolhida pela sociedade, pela creche, pela educação infantil, pela própria assistência social e, em particular, dentro da família. Então, há um movimento nessa direção, clamando a sociedade para ela entender. Concluindo, é preciso lembrar um sempre citado provérbio africano, que tem uma sabedoria. Diziam eles, para cuidar de uma criança, precisa de uma aldeia inteira. Isso quer dizer que criança e adolescente, que devem ser prioridade para uma sociedade, não é de responsabilidade exclusiva da família. Aliás, a Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Adolescente repete que a proteção, que é direito da criança, é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. O Estado como um ente político, um ente de caráter jurídico e permanente. O Estado não é governo. Portanto, essas políticas, para que elas sejam permanentes, tem que ser do Estado, né? Para que elas permaneçam, para além do governo que esteja na governança do Estado num dado momento, antes dele e após ele, que essa política permaneça, dando prioridade de proteção à criança e ao adolescente. E atualmente, as casas espíritas aqui no país, elas têm feito esse acolhimento ao jovem nas suas mocidades espíritas, nos seus grupos de jovens? Elas vêm ampliando e aperfeiçoando o trabalho. Talvez elas precisem avançar no sentido de conseguir contextualizar que adolescente é este desse momento. Eu digo assim, os mais velhos, nós, somos de uma geração analógica. Precisamos entender que essa geração é digital. Ela tem outra forma de funcionamento. Eles são multicomplexores, por exemplo. Como eles são da era digital, é próprio ele ter um fone no ouvido, estar com o olho no computador, digitando, ouvindo uma música, acompanhando uma série. Então, isso para nós é uma novidade. Mas isso é uma característica atual, mas que tem consequências. Eles usam muito as redes sociais, já temos adoecimento por conta disso. Então, precisamos compreender esse adolescente nessas transformações que eles experimentam nessa sociedade de contradição. E essa geração mais idosa, da era analógica, não está conseguindo entender. E o centro espírita precisa ser um espaço de convivência, cumprir aqueles verbos que definem a missão e o papel da casa espírita: acolher, consolar, esclarecer e orientar. Okay? Haja atividades que receba esse adolescente como ele é, que o centro espírita não seja um espaço, um convento ideológico, fechado das portas para dentro, sem dialogar com o mundo que está mudando. Parece que essa geração mais analógica anterior, ela fica muito assustada quando de abrir, parece que vai perder o controle, não vai saber lidar com esse adolescente. Vai aprender com ele, convivendo. Isso vale para os pais, vale para os responsáveis.
vale para os orientadores, dirigentes de casa espírita. Precisamos, é uma geração que está aí, que está em processo, e a ela a gente vai ter que passar o bastão de todo esse trabalho que é feito pelo movimento espírita. Então, é preciso atrair os jovens, entendê-los, né? Não colocá-los dentro da forma dos anos 80, anos 90, mas dos anos 2000, para que eles venham para a casa espírita e continuem o trabalho, que o trabalho não pode cessar. E para isso a gente precisa atrair essas pessoas, não é mesmo? Nós te agradecemos muito esse momento aqui. Nós conversamos com Edivaldo Oliveira, palestrante do 8º Encontro de Assistência Social aqui de Santa Catarina.